Teleaula Natal. Olá, tudo bem? Meu nome é Rodrigo, meu sinal em Libras é com o punho cerrado, o dedo polegar estendido, passando do lado esquerdo para o lado direito do queixo. Sou alto, não uso barba e sou homem. A gente vai começar agora com a aula 21 de Educação Física para nonos anos, sobre práticas corporais de abertura. A gente vai entrar nessa temática, prática corporais de aventura, e a temática da aula vai ser o ser humano e a natureza. Nesse primeiro slide a gente tem, eu com fundo branco, tem na parte superior o nome da Secretaria de Educação, logo abaixo vem o Educação Física e no meio, no centralizado, tem o símbolo da FOCO, da Formação de Educação Física. Essa aula vão ter 12 slides, certo? Esse aqui a gente vai trabalhar nessa aula a natureza e o meio ambiente, a natureza, o meio ambiente, o homem e a natureza, impactos da degradação ambiental, conceito de lazer, as práticas corporais de aventura e nós vamos ter no final uma prática do dia. Tá? Para iniciar a aula, a gente vai começar falando primeiro sobre tentar entender em relação a essa relação entre natureza e meio ambiente. Daí para você, o que é natureza? Tá? E também para você, o que é meio ambiente? Na parte no vídeo a gente tem uma imagem, essa imagem tem de perfil, que é uma árvore, tendo do lado esquerdo o perfil com uma árvore, o galho seco, e do lado desse galho a gente tem assim uma parte de poluição, algumas chaminés, mostrando o meio ambiente com um pouco de degradação, e do lado direito a gente tem a árvore toda florida e a natureza verde com arco-íris, mostrando tudo belo. Tá? Então essa ideia é fazer essa dicotomia, essa diferença, essa relação entre a ação do homem, tá? E a natureza sem nenhuma interação do homem. Tá? Então a gente vai começar a trabalhar esse assunto aqui. Então, primeiro trabalhando sobre relação à natureza. Então, para os gregos, o significado é de total ou totalidade. Então, os gregos trabalhavam o termo natureza com essa ideia de total ou totalidade. Tá? A natureza ela é vista como selvagem, ainda traz uma ideia de lugar rústico e perigoso. Então, quando a gente fala de natureza, a gente está trabalhando essa ideia, aquele local que o homem ainda não tem uma ação direta. A gente não vai ter uma ação do homem, ainda preserva. A gente vai trabalhar aquela ideia de preservar ainda a sua parte original, tá? E é tudo aquilo que tem como característica o fato de ser natural. Então o homem não interagiu, ele não modificou aquele meio. Todas as modificações que acontecem são por meios naturais, ou é uma ação do tempo, ação do clima, tá? E que envolve todo o meio ambiente sem intervenção humana. Então quando a gente for tratar de natureza, a gente vai tentar trabalhar essa ideia de não ter a intervenção do homem, tá? Na parte inferior desse slide, a gente vai ter uma imagem, que é um GIF com movimento, de uma cascata num ambiente bem natural, sem ação do homem nenhuma. Uma cascata, está mostrando assim um lugar bem belo, bonito de visualizar. A gente vai tratar agora o tema, em relação desse slide, o tema meio ambiente. Tá? O meio ambiente é o local onde se desenvolve a vida na Terra, ou seja, é a natureza com todos os seres vivos e não vivos, e que nele habitam e interagem. Então aqui a gente vai tratar meio ambiente, não quer dizer que o termo natureza ou a natureza não seja o meio ambiente. Só quando a gente faz essa diferenciação, que a gente viu no slide anterior, só um pouquinho aqui, no slide anterior a gente está tratando natureza, essa ideia de não ter interação do homem, tá? E quando a gente trata meio ambiente, a gente continua tratando esse meio, tá? Só que a gente vai ter uma visão de tanta parte os não vivos como os vivos se interagindo, tá certo? E aí nós podemos ter interação do homem. Daí aqui a gente vai tratar nesse slide, agora aqui a gente vai tratar a relação homem e a natureza, essa relação. Então durante toda a história da humanidade, o homem sempre esteve em contato com a natureza. Tá? Então o homem ele sempre esteve em contato e continua tendo esse contato com a natureza. Em algumas épocas essa relação foi muito mais íntima, porém em outras foi desigual e predatória. Então, em algumas épocas, principalmente no período mais antigo, a gente teve uma relação mais que o homem e a natureza eles tinham uma relação mais íntima. O homem convivia mais dentro da natureza. Essa natureza mais rústica, sem a intervenção do homem. Tá? Daí, com a evolução, com o desenvolvimento científico, até com o desenvolvimento da própria sociedade, o homem começou a transformar essa natureza
para que servisse aos interesses dele, homem, tá? E em alguns momentos essa relação acabou sendo predatória, tá? Ela acabou provocando uma degradação dessa natureza, a gente vai falar isso um pouquinho mais na frente. Afastados dos ambientes naturais, as pessoas são levadas a buscar alternativas de lazer, principalmente para o tempo livre. A gente vai tratar um pouquinho mais na frente em relação a esse conceito de lazer, tá? E principalmente esse conceito de lazer em relação com a natureza. Por quê? Porque nós estamos no dia a dia dentro das cidades e a ideia é a gente poder sair desse ambiente urbano e procurar um ambiente mais, não urbano, mas um ambiente mais natural, mais sem a ação do homem, tá? Para poder passar esse tempo livre. E essa busca explica em parte o interesse cada vez maior do homem por atividades que promovam aventura, inovação e desafio, e em certa medida o imprevisto. Então, a gente tenta sair desse meio urbano, tá? Que a gente tem aquela rotina que já sabe o que vai acontecer. Eu acordo de manhã, tomo meu café, pego o meu transporte, pode ser o próprio ou o coletivo, vou para o trabalho, vou para a escola e retorno. E na hora que você tem esse tempo livre, você quer mudar um pouquinho essa rotina, buscar essa aventura, essa inovação, esse desafio, até esse desafio para alguma coisa fora do nosso dia a dia. A busca por ambientes naturais, muitas vezes detentores de imprevisibilidade, risco e desafio, apresentes por alguns motivos, como, por exemplo, a ocupação do tempo livre nas práticas de lazer. Então, a gente vai ter muito relacionado essas práticas corporais de aventura também com o lazer, com esse tempo livre, tá? E aí, voltando, a gente sai daquele nosso dia a dia, a gente tenta buscar aquele diferente, tá? Naquele momento que a gente tem livre, a gente busca aquele desafio diferente. E em algum momento você vai buscar alguma coisa que lhe promova, que seja imprevisível, que tenha uma reação diferente, que promova um certo risco da sua ação diária. Nesse slide agora a gente vai trabalhar em relação aos impactos da degradação ambiental. Tá? Então, assim, a ação do homem, a gente já falou no slide anterior, isso em relação à ação predatória do homem. Tá? Então, assim, a gente vai só destacar alguns pontos aqui dessa ação predatória. A sociedade de consumo e a degradação do meio ambiente, tá? Então a gente vai ter essa ação da sociedade de consumo, do consumo. Então, se eu consumo algum bem manufaturado, industrializado, ele tem que vir de algum lugar, essa matéria-prima vem de algum local. E normalmente a busca pela matéria-prima ou pela produção desse bem de consumo, ele vai acabar gerando uma degradação do meio ambiente. Tá? A gente vai falar um pouquinho mais de quais são essas degradações. A interferência do ser humano sobre a natureza. Então, o ser humano ele interfere na natureza. Tá? Ele vai ter essa interferência por quê? Porque ele precisa daquilo que está na natureza para poder gerar aquele bem de consumo que ele quer. Ou para promover um local para ele poder morar, para poder fazer uma plantação de algo. Então, ele vai acabar interferindo nesse meio. A natureza vista apenas como fonte de matéria-prima. Então, nessa ideia de sociedade de consumo, a gente está muito atual essa ideia. Está se discutindo muito essa parte hoje em dia em relação ao meio ambiente, a preservação do meio ambiente com relação à economia, a relação de trabalho, a relação de consumo, a relação de gerar renda. Então a gente tem que pensar que essa ideia de preservar o ambiente, ela não é contrária à geração de emprego, geração de renda, ou fazer a economia girar, tá? Então a gente pode ter a matéria-prima na natureza, mas ao mesmo tempo você ter esse cuidado com a natureza. Essa degradação não está restrita apenas à floresta, também acontece nas cidades. Então a gente vai ter também a poluição, essa degradação do meio ambiente dentro das cidades. Tá? E como consequência dessa degradação, temos o aumento do nível de poluição atmosférica, da temperatura, do nível do mar, entre outras problemáticas. Então aqui nesse slide, a gente vai ter na parte inferior dele, nós temos 3 imagens, 3 GIFs com movimento. O primeiro à esquerda, a gente mostra várias chaminés com fumaça, querendo mostrar essa degradação, a parte da poluição atmosférica, da fumaça poluindo o ar. Na parte central, a gente tem outra imagem mostrando uma queimada, alguns animais fugindo e aí o fogo em relação ao local que está pegando, parece um campo, tá certo? Poderia ser a ideia de uma queimada programada e não conseguiram controlar. Isso está acontecendo bastante nesse último período, se vocês estão visualizando na televisão, na mídia. E à direita a gente vai ter a última imagem, que é uma imagem mostrando esse aumento do nível do mar. A gente vai relembrar aquele maremoto que teve no Japão há um tempo atrás. Então aqui tem a imagem do mar entrando no continente e arrastando vários carros e provocando algum desastre na cidade.
Então, assim, como a gente já falou anteriormente, as práticas corporais de aventura, ela está muito ligada a esse tempo livre, essa parte do que a gente vai trabalhar em relação ao lazer, tá? Então, aqui, para que a gente continue, vamos trabalhar, então, agora o conceito de lazer nesse slide aqui. O conceito de lazer. O lazer é um conjunto de ocupações às quais o indivíduo pode entregar-se de livre vontade, seja para repousar, seja para divertir-se, recriar-se e entreter-se, ou ainda para desenvolver a sua informação ou formação desinteressada, tá? Sua participação social voluntária e sua livre capacidade criadora após livrar-se ou desembaraçar-se das obrigações profissionais, familiares e sociais. Tá? Então, assim, esse conceito de lazer são atividades que a gente faz no nosso tempo livre e ela não tem uma obrigação, tá? Ela vai ter vários sentidos. Eu posso até usar esse meu tempo livre para poder fazer uma leitura daquilo que me interessa. Tá? Não necessariamente eu vou fazer uma atividade, vou fazer uma brincadeira, vou para um show, tem várias formas de lazer. Eu posso ter uma parte manual, eu posso lá cuidar de um quintal, cuidar de uma horta, eu posso praticar um esporte, eu posso fazer uma leitura, eu posso ir para um cinema, eu posso ir caminhar na praia. Então o lazer, ele tem esse conceito dessa vontade, desse livre, e sair dessa obrigação do dia a dia. Tá? Tanto da obrigação profissional como tanto familiar ou próprio social dentro de onde é que você está incluído. Essa obrigação social que a gente tem, onde a gente está. Tá? Então, às vezes você está na sua cidade e só de você ir para a zona rural, você já quebra aquela parte cotidiana. Tá? E a gente vai ter que destacar aqui 3 funções importantes para o lazer. Tá? Então, a primeira função, a gente vai ter o descanso, pós-fadiga do trabalho. Então, o lazer também tem essa parte importante. Ela vai fazer bem até para o conceito de saúde. Lembra que a gente trabalhou nas primeiras aulas a ideia do conceito de saúde, que é um conceito mais amplo, não só a parte da ausência de doenças. A gente vai ter também na parte do 2 aqui o divertimento, que é representado pela recreação e o entretenimento ligado ao tédio da rotina. Então, para você quebrar aquela sua rotina do seu dia a dia. Tá? E o terceiro ponto, o desenvolvimento como construção individual e social. Então, nesse momento de lazer, você pode estar procurando alguma coisa que vá melhorar em relação à sua formação pessoal, até na parte assim de você se entender melhor, buscar alguma leitura, tá? Então, que você entenda isso aí, ou para você procurar uma atividade em grupo que você não tem no seu dia a dia, para você buscar uma relação maior com o seu grupo social com o qual você faz parte. Aqui a gente vai ter alguns exemplos nesse slide em relação a práticas corporais de aventura. A gente vai trabalhar melhor nas outras aulas, mas aqui temos alguns exemplos para começar, tá? Então, nesse slide aqui a gente tem 2 imagens, 2 GIFs. No primeiro lado esquerdo a gente vai ter uma imagem, um desenho, mostrando uma moça de bicicleta numa cidade, ela andando de bicicleta, e é o interessante dessa imagem, que ela é bem representativa, ela de bicicleta na boa, andando assim, com o tempo dela, todo organizado, e ao fundo aparece um cara de paletó e gravata, com uma pasta, desesperado naquela rotina do dia a dia, tentando ir trabalhar. Do lado direito a gente tem a imagem de um menino que ele é portador de deficiência, ele usa muletas aqui, e ele está praticando skate. Então a gente mostra também a possibilidade de você fazer essas práticas corporais para também adaptado para alguma deficiência que você possa ter. Nesse próximo slide também a gente vai ter 2 imagens, tá? Na imagem do lado esquerdo a gente vai ter a prática do slackline, que você é um fio, uma corda que você amarra entre 2 árvores ou 2 pontos fixos e você tenta se equilibrar, tá? Então aqui nós temos a imagem de uma pessoa se equilibrando nessa fita do slackline. Do lado direito a gente vai ter a imagem de uma pessoa correndo, tá? E essa ideia a gente até buscou essa da imagem, ter essa pessoa correndo, ela vai pisar numa lama e essa lama vai cobrir toda a tela. Então a ideia é de você correr e estar nesse ambiente da natureza, fugir desse dia a dia, tentar buscar essa integração com a natureza, com o meio ambiente, mas também focado também na parte da natureza, do natural, tá? No final da nossa aula a gente vai entrar agora, a gente vai ter a prática do dia da professora Márcia. Então fiquem à vontade e bom vídeo para vocês. Bom dia, pessoal. Eu sou a professora Márcia Fernandes, trabalho na Rede Municipal de Educação de Natal e sou professora da Escola Municipal 4º Centenário. Eu tenho 1,68 m de altura, peso 71 kg,
Tenho a pele branca, cabelos e olhos castanhos, cabelo longo, clareados por mechas e amarrado com rabo de cavalo. Estou usando como vestimenta uma leg preta, uma camisa laranja com a logomarca preta, que é a logomarca da FOCO, da Formação Continuada de Professores de Educação Física da Rede, e um tênis preto. Nós estamos aqui estudando as PCAs, as práticas corporais de aventura. E hoje eu trago como experiência para vocês, da prática do dia, a construção de uma pranchinha de equilíbrio. Os materiais que a gente vai utilizar são uma garrafa PET, cheia de água até a boca, uma pranchinha de madeira, de 76 centímetros de comprimento por 30 de largura, e duas madeiras menores de 30 centímetros que vão ser fixadas nas bordas da madeira maior. Nós vamos precisar, além disso, um martelo e alguns pregos, 8 pregos na verdade. Vamos fixar então a madeira colocando 2 pregos numa ponta, 2 pregos na outra, lógico que batendo até embaixo, até o prego fixar a madeirinha. E da mesma forma do outro lado. Agora eu vou mostrar a utilização na prática da pranchinha de equilíbrio. Você coloca a garrafa PET no chão, apoia a pranchinha de madeira em cima, segura com o apoio de uma cadeira ou de uma pessoa nas suas mãos e pisa no lado que está embaixo. O outro pé vai na outra extremidade e tira a pranchinha do contato com o chão e tenta se equilibrar. À medida que você for evoluindo, você pode soltar uma mão, a outra ou as duas. A gente fez uma pranchinha de equilíbrio bem artesanal e aqui eu tenho, só para vocês terem uma ideia, um modelo mais profissional. Prontinha, que a gente utiliza do mesmo jeito. Vamos lá? Desafio lançado. Bora fazer? Façam e filmem em casa e mostrem pra gente.